Olá, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para o momento de pregação da palavra do Senhor. E ainda estamos impedidos, de estar na igreja. É momento de também orarmos, pela situação que estamos enfrentando, na nossa cidade, no mundo e principalmente na nossa cidade. Os casos aumentaram aí absurdamente e complicam muitas coisas, o funcionamento do comércio, tudo mais, pessoas precisam disso e várias pessoas sofrem por causa disso. Nós também, estamos impedidos de ir para a igreja. Mas aqui, vamos abrir a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor, falar um pouco sobre esses dias, sobre o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo a primeira epístola de Pedro. Nós estamos meditando nela nesses últimos domingos. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. E eu quero que você abra aí, de onde você estiver. Eu vou ler e você acompanha comigo com a Bíblia aberta, e após a leitura permaneça com sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, curve a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós aqui estamos de forma humilde para pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale aos nossos corações através dessa pregação, através da exposição da Tua palavra. E Deus nos ajuda a estarmos mais próximos do Senhor, que a Tua palavra nos anime, nos exorte e restaure a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, não sei quantos de vocês lembram, mas eu já era vivo, já não sou tão novinho assim. Então, na virada do milênio, entre o final de 99 para a chegada do ano 2000, algumas coisas aconteceram. As pessoas falavam muito, que 1999 seria o último ano, que o mundo ia acabar. E era uma loucura, muitas pessoas acreditavam mesmo nisso. Então, principalmente as que não conheciam a Deus, elas ficaram loucas a tal ponto de que quando foi se aproximando o ano de 1999, muitas pessoas gastavam o que tinham, diziam, o mundo vai acabar, então tudo que eu tenho eu vou gastar, vou fazer o que eu quero. Muitas pessoas se atolaram no pecado mesmo, assim, desacerbadamente, a promiscuidade, prostituição, porque dizia, é o último ano, o mundo vai acabar, então eu vou aproveitar os últimos dias que eu tenho. Outros, com medo e sem esperança nenhuma, se mataram. No jornal passava isso, relatos, pessoas se mataram, e o
o medo pelo fim do mundo. Então veja, eram notícias que apareciam de todas as formas, porque o mundo ia acabar, porque alguém dizia que o mundo ia acabar. Nós não íamos alcançar o ano 2000, né? Iríamos morrer antes, o mundo ia acabar antes. Pense numa coisa louca, pense numa coisa que gera desespero, né? Principalmente para quem não tem Deus no seu coração, que não conhece a Escritura. A Epístola de Pedro, ela fala muito acerca de como nós devemos viver, de como o crente ele deve viver, ele deve se portar. Nos capítulos anteriores, Pedro falou da relação, muito sobre isso, né? Da relação do crente com o descrente, né? De como o cristão deve tratar, de como o cristão deve se portar diante dessas pessoas, mesmo num contexto onde os crentes eram perseguidos por essas pessoas. Mas agora esse texto que nós acabamos de ler, Pedro ele vai se dirigir exclusivamente aos crentes, né, do seu relacionamento entre si, de como os cristãos devem se relacionar. A situação que eles estavam vivendo era difícil demais. Eles sofriam perseguição, nós vimos isso os outros domingos, né? Eles sofriam de várias maneiras, somente pelo fato de ser cristão, irmãos, e infelizmente isso acontece hoje, né? Abrindo um parênteses aqui, essa semana uma professora paraibana foi acusada de homofobia. Ela está sendo investigada por isso. Ela estava numa live, nessas lives agora o pessoal fazendo, né? Nessa quarentena ela estava fazendo uma live. Nessa live ela falou que homossexualismo é pecado. Então por causa disso ela está sendo investigada, né? E pode até ser condenada pelo crime de homofobia, porque ela disse que é pecado o homossexualismo. Veja, a perseguição ainda acontece. Algumas redes sociais, principalmente Instagram, cristãs que têm conteúdo cristão, por exemplo, essa semana, começaram a receber notificações dizendo que se não parassem de postar determinados assuntos, as suas páginas do Instagram seriam excluídas. Então veja, acontece hoje no nosso país. Então, irmãos, nesse momento, né, quer dizer, nesse contexto que Pedro encoraja os irmãos, que Pedro encoraja os crentes. E aí ele vai encorajar como? Falando que o dia de Cristo se aproxima. No versículo 7, ele vai falar disso. Os cristãos precisavam viver unidos, já está nos últimos dias, então os cristãos precisavam viver unidos, eles precisavam esperar com paciência a volta do Senhor Jesus, queria voltar para buscar aquele povo. Todo aquele sofrimento, aquelas lutas estava prestes a acabar porque Cristo estava voltando. E nesse momento, irmãos, de pandemia, pessoas falam, né, realmente os últimos dias está próximo. Aí, essa pandemia é um dos sinais, mostrando que que Jesus está voltando. E Jesus realmente está voltando. Os últimos dias, quando a Escritura fala em últimos dias, esses últimos dias começa com a ressurreição de Jesus Cristo. Então, os últimos dias é do dia que Jesus ressuscitou até a volta dele. Então, esse tempo todo aí são os últimos dias. E vai chegar esse dia já está próximo, o dia onde os ímpios, os crentes, eles que foram justificados pelo Senhor, que são amados pelo Senhor, eles serão levados à presença de Deus. Eles se encontrarão com o Senhor nas alturas.
Mas esse dia também é o dia onde os ímpios, eles serão castigados, eles serão condenados. Assim como Pedro, alguns outros apóstolos, escritores bíblicos, falavam do último dia para exortar, para animar os crentes. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 13, versículo 11, ele falou que porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O autor aos Hebreus, exortando aos irmãos de que eles deveriam congregar, ele vai dizer assim: não deixemos-nos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Tiago, ele vai falar, sede também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. João na sua primeira epístola, ele falou assim: filhinhos, já é a última hora. Irmãos, enquanto estamos aqui aguardando ansiosamente a vinda do Senhor, nós devemos viver como cidadão do céu, cumprindo os nossos deveres cristãos. E nessa noite eu gostaria de falar com você sobre como viver os últimos dias. Pedro vai trazer recomendações importantíssimas para termos uma vida agradável a Deus nesses últimos dias, para como nós devemos viver nesses últimos dias. E a primeira recomendação aqui de Pedro está lá no versículo 7, vida de oração. Depois de dizer que o fim se aproxima, que o fim está próximo, Pedro vai dizer assim, lá no versículo 7, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. A tradução da Bíblia Nova Almeida e Atualizada, ela vai traduzir de uma forma melhor para o nosso entendimento. Vai dizer assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. É isso que o texto no original está falando. Para que nós podermos orar. Sede criteriosos e sóbrios aponta para a nossa necessidade de moderação, de domínio próprio, de controle, de prudência, de não deixar que nada atrapalhe a nossa forma de pensar clara, que nada atrapalhe o nosso momento de oração. Pedro, ele vai dizer que o fim está próximo, mas os crentes, irmãos, eles não podem ser levados por essas ideias malucas que tem por aí, pela ansiedade exacerbada. Eles não devem se preparar para esse último dia da forma errada. A expectativa da volta do Senhor, de que ela está próxima, não deve nos deixar como loucos. Algumas pessoas dizem que sabe o dia, que sabe a hora, e tem crente que às vezes é enganado por isso, tem medo disso. Mas nós não podemos viver amedrontados por esse dia. Medo desse dia chegar. Quando nós temos medo do dia de Cristo, desse dia chegar, é porque nós estamos atolados nos nossos pecados. Nós estamos ali amando o pecado mais do que ao Senhor, e aí eu tenho medo dele voltar e me encontrar numa vida de pecado. Irmãos, ao invés de pensarmos tudo isso, nós devemos esperar, aguardar esse dia com responsabilidade, com expectativa, com sobriedade, com domínio próprio. Se eu vivo colocando essas coisas na minha cabeça, é porque eu vivo uma vida de pecado constante. E se eu vivo uma vida de pecado constante, eu não consigo orar.
Eu não consigo ter uma vida devocional. É isso que Pedro diz. Sejam criteriosos e sóbrios para vocês conseguirem orar. Para vocês conseguirem ter uma vida de oração. Meu irmão, não deixe as coisas desse mundo, não deixe o pecado te afastar do Senhor, atrapalhar o seu momento de oração. Tem muitos jovens, né, que às vezes falam, eu ainda estou novo, vou viver minha vida, depois, quem sabe, eu vou para a igreja. Não, irmãos, nós devemos viver como se Cristo fosse voltar amanhã. É por isso que Pedro nos lembra que o dia está próximo. O dia está próximo. Nós devemos viver perto do Senhor. Quem vive longe da vontade do Senhor, quem vive sem temor nenhum, não consegue ter vida de oração. Lembra que Pedro falou isso aos maridos? Se eles não cuidassem bem das esposas, eles teriam suas orações interrompidas. Ele falou isso. Irmãos, dedique-se à oração. Dedique a vida com Deus. Uma das condições para termos uma vida agradável a Deus é sendo homem e mulher de oração. É nos dedicando a esse momento. Oração é um dos meios de graças, um dos meios de graça importantíssimo para nós como crentes. Deus usa a oração para fortalecer a nossa fé, a nossa alma. Por isso, tenha vida de oração. Tenha vida com Deus. Agora Pedro apresenta a segunda recomendação, está lá no versículo 8. Ele vai dizer assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. É a prática do amor, a segunda recomendação de Pedro. Mais uma vez, Pedro incentiva, assim como outros momentos da sua carta, ele incentiva os irmãos a se amarem mutuamente, a amarem uns aos outros. Um amor não fingido. O amor que o próprio Jesus vai mostrar que é o resumo de toda a lei. Quando ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mais à frente ele vai dizer, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja a importância de amar um ao outro. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele vai colocar o amor como algo, como uma virtude muito grande. Ele vai mostrar que eu posso ter todas as coisas, todos os dons, mas se eu não tiver amor, de nada adianta. Nós precisamos praticar esse amor. Precisamos estar, irmãos, atentos às necessidades dos outros, ser sensível aos outros, ser mais cuidadoso com os nossos irmãos. Isso é demonstração de amor. Aqueles irmãos viviam num contexto de sofrimento constante e o amor entre eles era importantíssimo. Eles já sofriam demais com os de fora, então dentro da igreja eles precisavam ser amorosos uns com os outros. Nós vivemos dia de pandemia, né? Esse coronavírus. Muitos irmãos nossos, talvez até de outras denominações, estão sofrendo nesse momento. Estão passando por várias dificuldades, seja financeira, seja medo, né? Medo de ficar doente, medo do vírus, problemas de saúde, né? Já estavam doentes e ainda talvez ficaram doentes nesse momento, e tantos outros problemas que existem. E é tempo, irmãos, de nós amarmos essas pessoas, cuidarmos dessas pessoas. O amor, ele não é um sentimento, mas é uma atitude, é a ação. Lembra lá da igreja primitiva, é o nosso exemplo. Aquela igreja era um exemplo de amor mútuo, dos irmãos cuidarem uns dos outros. Mas não adianta olharmos para aquela igreja. Nós precisamos imitá-la. Essa semana um pastor chamado Jay Balmer, ele postou algo interessante no Twitter, no Instagram também.
sobre a igreja primitiva. Ele disse assim: todos romantizam a igreja primitiva, mas poucos estão dispostos a abraçar seu espírito generoso e sacrificial. Irmãos, nós precisamos praticar esse amor que que a Escritura fala. Às vezes, para eu amar o meu irmão, vai ser necessário colocar a mão no meu bolso. Às vezes ele está passando problema financeiro e eu vou ter que ajudar. Às vezes eu vou ter que deixar de comprar aquilo que eu queria, porque o meu irmão, ele está precisando mais do que eu. Às vezes eu vou deixar de assistir o filme, a série, o programa que eu quero, jogar videogame, sei lá o que seja, para gastar tempo com o irmão ligando, fazendo uma ligação para ele, conversando, porque ele está se sentindo sozinho, sozinha, solitário. Nós precisamos amar os nossos irmãos. E aí, olha o que Pedro ainda vai dizer no versículo 8. Ele vai dizer: o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, Deus perdoa o pecador. Ele perdoa o pecador que se chega até ele arrependido. E esse pecador que o Senhor perdoou, ele deve agir da mesma forma. Ele deve fazer a mesma coisa com o próximo. É isso que Pedro está dizendo aqui. Precisamos amar. Porque a multidão, o amor cobre multidão de pecados. Então, se o irmão erra comigo, eu devo perdoar. Assim como Deus me perdoou. Irmãos, o amor que devemos praticar é sacrificial. Eu dou sem a intenção de receber algo. É isso que deve acontecer nesses últimos dias. Enquanto estamos aqui aguardando a volta do Senhor, precisamos amar uns aos outros. Agora vem a terceira recomendação: ser hospitaleiro. Está lá no versículo 9. Essa recomendação tem ligação direta com amar. Veja o que Pedro vai dizer: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Irmãos, hospitaleiro, ela também pode ser traduzida por amigo de estranhos. Veja, lá naquela época, né, o contexto ali daqueles irmãos, várias pessoas que viajavam durante o dia, à noite eles precisavam de um lugar para descansar. Então muitos não tinham condição de pagar as hospedarias, que naquela época eram os hotéis da época, eram chamados de hospedaria, então eles não tinham condição de pagar as hospedarias, ou então as hospedarias já estavam lotadas, então eles precisavam, eles batiam na casa das pessoas, pedindo: deixa eu dormir aí essa noite, que eu estou de viagem. Então, Pedro está mostrando isso. Em 2018, janeiro de 2018, eu tive o privilégio de ir até a África. Eu passei um mês lá no país chamado Guiné-Bissau, é um dos países mais pobres do mundo. E lá a gente escuta as histórias do povo, da cultura, né? E tem uma coisa bem interessante lá. O povo é hospitaleiro, os africanos são hospitaleiros, é da cultura deles. E tem um presbítero da igreja presbiteriana de lá, que ele foi morar com a irmã na capital. Ele morava no interior, então ele foi para a capital morar com a irmã para estudar, para poder estudar. E o que acontece? Ele teve um encontro com o Senhor, ele se converteu ao cristianismo, né? Ele decidiu agora ser cristão. E por conta disso, a tia dele passou a perseguir ele, meio que expulsar de casa, né? Não dava comida para ele mais. Então, ele precisou decidir: ou eu vou trabalhar para comer, ou eu vou estudar e ficar com fome. Então ele teve que abandonar a escola e foi trabalhar. E aí um dia, o professor dele, o que era professor dele, ia passando e viu ele trabalhando, descarregando um caminhão, algo assim.
E aí o professor foi lá conversar com ele e perguntou o que estava acontecendo. Ele contou a história. E aí, irmão, sabe o que o professor dele fez com ele? O professor disse, vai lá na casa da sua tia, pega as coisas e eu vou levar você para morar na minha casa, porque você é um bom aluno e eu quero que você continue estudando. Irmãos, aquele professor não era parente dele e mais, não era cristão, era muçulmano. Mas é porque faz parte da cultura deles. Eles são hospitaleiros e é isso que Pedro nos chama a ser hospitaleiros. Praticarmos isso. O apóstolo Paulo considera essa prática tão importante que ele vai dizer, né, ele vai mostrar que um dos pré-requisitos para alguém ser presbítero na igreja é ser hospitaleiro. Ele vai falar isso lá em Romanos. Né? Lá em Timóteo também ele vai falar acerca das viúvas, que elas devem ser hospitaleiras, devem cuidar das pessoas. Irmãos, naquele tempo os cultos aconteciam nas casas, não tinha igreja, não tinha templo, então os cultos eram nas casas, então as pessoas precisavam abrir as portas da sua casa para ter o culto lá. Como também, se ela tivesse problema com algumas pessoas, ela tinha que permitir que essas pessoas entrassem nas suas casas. Outra coisa também era que os missionários, não é como hoje que tinha um pastor, um missionário lá, então os missionários saíam em várias cidades, então ele passava numa casa, se reunia, pregava e ia para outra. Então eles também teriam que dar morada, dar um lugar ali para o missionário dormir, dar comida para eles, e muitos irmãos não queriam fazer isso. E aí Paulo diz, vocês devem ser hospitaleiros. Meus irmãos, nós não devemos somente abrir o nosso coração. Nós também devemos abrir a porta da nossa casa. E tudo sem murmuração. Pedro vai dizer, nós devemos ver isso como um privilégio que nós temos. Tem cristãos, tem irmãos, crentes, que as pessoas só conhecem a casa dele por foto. Ele nunca chamou um irmão para ir lá na casa dele. Ele se tranca, ele não gosta que ninguém vai lá, ela. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós temos que pegar, como o professor lá na África fez, sair pegando os moradores de rua, as pessoas forem expulsas de casa e levar para morar conosco. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que você deve ser hospitaleiro, ter prazer em receber pessoas na sua casa, em ir também na casa dos irmãos. É isso que Pedro está nos ensinando aqui, nos dando essa recomendação. Nesses últimos dias, devemos estar dispostos a agir com bondade, fazer isso com alegria, ser hospitaleiro. E mais agora vem a quarta recomendação de Pedro: servir através dos dons. Está no versículo 10 e 11. Irmãos, a vida cristã é um serviço a Deus e ao próximo. O cristão, ele deve seguir o exemplo de Cristo, que ele mesmo disse que não veio para ser servido, ele veio para servir. E Pedro vai mostrar que esse serviço deve ser feito através dos dons, através das habilidades que Deus nos dá. É Deus que dá os dons, então ele nos dá para nós usarmos para Ele, para a glória dEle, para o reino dEle. Olha o que ele vai dizer no versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Irmãos, o dom que Deus nos deu é para ser usado para o benefício da igreja, do povo de Deus, do corpo de Cristo. Ainda no versículo 10, Pedro vai completar, ele vai dizer, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra despenseiro, ela pode ser traduzida por administrador. A ideia é que os crentes,
Eles devem administrar bem aquilo que o Senhor deu em suas mãos, o encarregou de cuidar. Também devemos pensar nisso. Eu não devo servir somente na área que eu tenho habilidade, que eu acho que eu tenho dom. Eu devo servir. Calvino, ele fala algo interessante, ele vai dizer assim: ninguém deve conter-se com uma só coisa e com seus próprios dons, mas todos têm a necessidade de socorrer e ajudar o irmão. Aí alguém fala, eu não sei pregar. Mas isso não quer dizer que eu não possa evangelizar, que eu não tenha que evangelizar, que falar de Cristo para as outras pessoas. Essa tarefa não é somente de pastor, missionário, presbítero, obreiro, evangelista, não. É uma tarefa de todo cristão, dos jovens, dos adultos, das crianças, dos idosos. É o papel do cristão evangelizar. Mas eu não tenho jeito para tocar, para cantar. Mas você pode ajudar em outras coisas. Você pode ajudar os irmãos quando vão mudar o som do lugar. Você pode ajudar lá, às vezes a igreja tem o data show para ficar passando lá o slide para o pessoal ler. Você pode ajudar nisso. Percebeu, irmãos? Você pode servir em várias áreas. Mesmo que você não tenha o dom, não tenha habilidade naquilo, mas você pode ajudar. Todas as vezes que precisarem, eu devo estar disposto a ajudar. Seria muito bom se o que precisassem de mim fosse na área que eu tenho dom, na área que eu tenho habilidade. Seria muito bom. Mas às vezes vão precisar de você numa área que você não tem habilidade nenhuma. Mas você vai ajudar, vai fazer alguma coisa. Nós devemos estar prontos a servir. E aí, para mostrar os dons, né, como os dons devem ser usados, Pedro ele não vai tratar aqui dos dons, de todos os dons, quais são os dons, não, ele não vai tratar disso. Mas ele vai usar o exemplo aqui, ele vai trazer 2 exemplos para mostrar como é que nós devemos usar os nossos dons. E aí o versículo 11 ele vai dizer, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Os pregadores, né, nós que pregamos, que fala, como Pedro vai dizer aqui, nós não pregamos aquilo que nós pensamos. Aquilo que vem na nossa mente, eu vou criar agora um sermão e vou falar para as pessoas isso, porque eu estou achando que eu preciso falar isso. O cristão, ele não cria, o pastor, o pregador, ele não cria mensagem. Ele transmite uma mensagem que já está pronta. Pedro vai dizer os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus, o evangelho. Irmãos, cuidado com pastores que tem por aí. Pastores que às vezes pregam. Eu já vi isso, pastores famosos, onde ele fez um sermão de 43 minutos, eu contei, e ele leu a Bíblia quando terminou o sermão, como se fosse uma conclusão, a conclusão daquilo tudo que ele falou, ele usou um texto bíblico. Veja, ele pregou sem ler a Escritura, ele não pregou a Escritura, ele pregou aquilo que ele tinha criado. Cuidado com esse tipo de pastor. Está cheio por aí na internet, né? Em várias igrejas. Tem por aí. E aí outra coisa, irmãos. Eu falando de mim, né? Eu prego todos os domingos para vocês aqui, né? Eu prego todos os domingos. Mas se eu também não estiver pregando para mim mesmo, se eu também não sou exortado por essa pregação, não sou animado, não sou consolado, não sou encorajado por essa pregação que eu prego para vocês, eu estou pecando. É uma pregação vazia, sem vida, porque eu preciso primeiramente pregar para mim. Por isso que é o desafio pregar. Você prega não para os outros, mas para você também. E aí Pedro vai usar aqui outro exemplo, né?
o serviço. Ou seja, é colocar em prática os dons que Deus me deu. Deus me deu dons para eu servir, para eu fazer alguma coisa. Ele não deu para eu guardar para mim. Se alguém serve, ele vai dizer. E essa palavra se alguém serve está se relacionando aqui a diácono. Não no sentido de ofício, eu sou um diácono, eu vou ser eleito diácono. Não, não é isso. Ele está falando aqui no sentido de servir, porque diácono ele serve para servir, para ajudar, para estar ali à disposição. E assim, todos os cristãos devem ser, estar dispostos a servir, a ajudar, a fazer alguma coisa. Ou seja, o que ele está falando aqui, todo cristão serve. Ou pelo menos deve servir na igreja, seja em qualquer área. Irmãos, faça, trabalhe. E aí ele vai dizer que é Deus que supre as necessidades. É na força do poder do Senhor. E aí o texto termina dizendo assim, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, tudo que fazemos é para a glória de Deus. Eu não toco, eu não prego, eu não faço, não limpo o chão na igreja para receber elogio dos homens, para ser glorificado pelos homens. Não, mas é para que os homens e para que eu também glorifique ao Senhor, a Jesus Cristo, a Deus. Por isso devemos buscar isso, irmãos. É dessa forma também que devemos viver os últimos dias, glorificando a Deus em tudo que formos fazer. Mas nós precisamos ser desafiados nessa noite, baseado em tudo que eu falei. Irmãos, a vida de oração é algo essencial na vida do cristão. Seja um homem, seja uma mulher de oração, seja uma criança que ora. Pais, dê exemplo para os filhos. Filhos, cobrem dos seus pais para que eles orem com vocês. Se você não sabe orar, peça a seu pai, a sua mamãe, que ensine você a orar. Irmãos, devemos olhar para Cristo. Cristo, enquanto esteve aqui, era um homem de oração. Não deixe o pecado, não deixe as coisas desse mundo te afastar desse meio de graça importantíssimo que é a oração. Ore a Deus na sua luta contra o pecado. Ore ao Senhor para converter seus amigos, familiares, pessoas que você ama. Ore. Ore pelo fim da pandemia. Ore pela igreja. Ore. Tenha vida de oração. Motivos para orar não faltam, irmãos. Nós temos motivos para orar toda hora. Não é todo dia, mas é toda hora nós temos motivos para orar. Por isso, ore. Fortaleça a sua comunhão com o Senhor. Mas também ame seus irmãos, não somente orando por eles, mas agindo, fazendo alguma coisa, faça algo. O irmão está precisando, eu vou lá, vou ajudar, seja financeiro, seja, enfim. Ame seu irmão e demonstre esse amor. Demonstre esse amor. Por vezes nós agimos como ímpios. Nós temos algum problema com o irmão, né? Alguma diferença? Política, irmãos, infelizmente tem destruído amizades. E na igreja também, pessoas que às vezes nem se falam direito porque um pensa de uma forma política, outro pensa de outra e não tem como, sabe? Nós às vezes agimos como ímpios. Ame o seu irmão. Mesmo que ele não mereça. Ame, faça a sua parte, imite o Senhor. Seja gentil, hospitaleiro, dê carona. Às vezes o irmão está passando na rua e você está passando de carro, de moto, tem como dar carona. Dá carona, não passa direto. Não, eu não estou gostando muito da cara dele. Não faça isso não. Dê carona, seja hospitaleiro, amoroso. Nesses dias difíceis, nós precisamos estar unidos, irmãos. A igreja precisa se unir. Sirva na igreja. Seja um diácono, um servo fiel do Senhor.
na igreja. Faça. Eu sei que agora nós estamos impedidos de estar na igreja e algumas coisas nós não podemos fazer, mas quando voltar as coisas, seja uma pessoa disposta a ajudar. Não desperdice seus dons e talentos que o Senhor deu a você. Seja, se você canta, se você dá aula, se você ajuda na limpeza da igreja, sirva, faça. Mas lembre-se que tudo que você for fazer, você deve glorificar o nome do Senhor. Deus deve ser glorificado. E eu gostaria de terminar falando, né, irmãos, o mundo tem vivido esses últimos dias de forma, né, como querem. Os ímpios, eles fazem o que querem. Mas no último dia, eles vão prestar contas diante de Deus. Por tudo que eles fizeram e deixaram de fazer. Já aqueles que vivem para o Senhor, que vivem para a glória do Senhor, que se esforçam lutando contra o pecado, contra Ele mesmo, esses não passarão pelo juízo. Eles serão elevados às alturas e lá se encontrarão com o Senhor. Esses somos nós, os cristãos. Se você ainda não teve encontro com o Senhor, vá até Ele. Viva esses dias fazendo a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, sua semana, todos os seus planos e sonhos. Que o Senhor abençoe. Que essa palavra possa frutificar no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que falou aos nossos corações, que nos animou, que nos exortou e nos lembrou de como devemos viver nesses últimos dias, esperando a volta do Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando, nos exortando, nos animando para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Eu não vou dar os avisos aqui nesse vídeo, porque eu vou gravar um vídeo especificamente, um vídeo ou um áudio. Na verdade, um áudio. Eu vou gravar um áudio especificamente falando sobre sobre os avisos, né? Que nós vamos ter algumas mudanças aí na nossa programação durante essa semana já. A partir dessa semana, de amanhã no caso, de hoje na verdade, né? Nós vamos ter algumas mudanças na nossa programação e eu vou gravar um áudio após vocês ouvirem essa pregação, para que nós possamos estar por dentro da nossa programação. Deus abençoe e dê uma semana de paz e de vitória para a glória dele. Boa noite.